paz do Senhor, professores, seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, toca o coração de muita gente que ensina. Nós amamos a palavra de Deus, não é verdade? E a gente quer muito edificar a nossa classe, mas cá entre nós, às vezes a gente entra na sala com tanta vontade, com tanto zelo e fervor, que quando vai ver, a sala de aula virou um púlpito e aí acontece aquela pregação contínua o tempo todinho. Já passou por isso? Pois é, neste nosso resumo prático de hoje, que foi preparado como uma verdadeira mentoria para nós, vamos explorar justamente isso, a diferença crucial, aquela linha fina entre pregar e ensinar na nossa amada Escola Bíblica Dominical, a EBD. Bora lá? Para começar já com o pé direito, a nossa ideia central aqui, a base de toda a nossa conversa é bem simples. Na EBD, não basta a gente só falar bem, a gente precisa ajudar os alunos a entenderem e principalmente a praticarem a palavra de Deus. Sabe, pregar é algo maravilhoso, é totalmente bíblico. Deus usa a pregação para salvar, para despertar, para consolar a igreja. Mas o nosso papel principal ali na EBD vai muito além de só entregar um monólogo super emocionante, entende? O nosso grande alvo, o ponto de chegada, é formar de verdade um entendimento bíblico na mente da classe. Não é só jogar a mensagem para eles, é preciso garantir que as escrituras foram de fato compreendidas. Para a gente virar essa chave de vez, vamos colocar essas duas coisas lado a lado. De um lado, a gente tem a pregação. A pregação faz o quê? Ela proclama, ela exorta, ela chama quem está ouvindo para uma resposta imediata. É aquela voz de autoridade que diz, esta é a verdade de Deus. Agora, do outro lado, a gente tem o ensino. E o ensino, bom, o ensino explica, ele pega as ideias e organiza tudo bonitinho, formando um entendimento contínuo, passo a passo. Então, enquanto a pregação busca aquele impacto direto e exortativo, o ensino precisa ser mais explicativo mesmo. É pegar essa mesma verdade divina, mas destrinchar o alicerce dela, mostrando o porquê e o como aplicar isso na vida real. Isso traz a gente para uma reflexão super importante sobre o nosso ambiente. A EBD, gente, não é só um culto num formato menorzinho, ela é uma escola bíblica. O foco ali é a instrução contínua, é o discipulado. Se a gente lembrar lá da grande comissão, em Mateus 28, Jesus ordenou que a gente anunciasse o evangelho, sim, mas também que a gente fosse ensinar a guardar todas as coisas. O próprio Jesus pregava nas sinagogas e também ensinava. As duas coisas são vitais para a igreja, sem dúvida. Mas a sala de aula da EBD foi desenhada sob medida justamente para esse segundo mandato, o ensino organizado, participativo e bem claro. Tem um texto em Neemias, capítulo 8, versículo 8, que ilustra isso de um jeito brilhante. É um dos textos mais preciosos para nós que educamos. Olha que profundo. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Gente, o coração do Ministério de Ensino está nessa última frase. O objetivo não é falar muito, é fazer e entender. Se a gente lê o texto, tem uma oratória linda, mas no final a classe não compreendeu o sentido daquilo, o ensino ficou pela metade. Ensinar não é sobre o que a gente fala, é sobre o que de fato entra na mente e no coração de quem está ali ouvindo a gente. Certo, mas e na prática? Como a gente sabe se está cruzando essa linha? Existem 7 sinais de alerta de que a sua aula pode estar virando uma pregação. Vamos usar isso aqui como um espelho, tá? Para um autodiagnóstico sem nenhum tipo de julgamento. Vamos lá. Primeiro, você fala quase o tempo todo. Segundo, falta espaço para a turma participar. Terceiro, o tom é sempre de exortação. Quarto, o texto é lido, mas quase não é explicado. Quinto, a aula acaba e ninguém sabe qual era a ideia principal. Sexto, estão faltando perguntas pedagógicas para engajar a turma. E sétimo, o foco está só em causar aquele impacto emocional na hora. Olha, se você se identificou com alguns desses pontos, é bem provável que a sua aula esteja virando um sermão. Mas não precisa se preocupar. Vamos mudar a marcha aqui e olhar para os sinais positivos. Como é que se constrói uma aula muito bem ensinada? O ensino eficaz tem um objetivo muito claro logo de cara. O texto bíblico é explicado nos mínimos detalhes. Os tópicos seguem uma sequência lógica, sabe, com um começo, meio e fim. Os alunos participam ativamente porque você conduz a conversa com eles. A linguagem é super acessível, sem complicar o que é simples. Tem que ter uma aplicação prática, algo palpável para a semana deles. E o mais fundamental, a gente verifica se eles realmente entenderam antes de ir embora. Percebe a riqueza disso? É organizar os pensamentos para que a mensagem aterrisse com segurança na vida real da nossa classe. Agora, eu sei muito bem o que pode estar passando pela sua cabeça. E a gente precisa derrubar um mito importante aqui. Ensinar de forma didática não significa, de jeito nenhum, ser frio, teatral ou sem espiritualidade. Tem gente que acha que ser metódico, ser organizado, acaba apagando a ação do Espírito Santo. Isso não é verdade.
Uma aula pode ser incrivelmente organizada, profundamente emocionante e depender totalmente do Espírito Santo, tudo ao mesmo tempo. O problema nunca foi ter emoção na EBD. O problema é a gente substituir a explicação bíblica pela emoção. O nosso fervor, a nossa espiritualidade, eles têm que trabalhar a favor da clareza, iluminando o ensinamento. Vamos trazer isso para o chão da nossa sala de aula. Imagina que o tema é oração. Se a gente for pelo caminho da pura exortação, a gente diria algo como: irmãos, a gente precisa orar mais. Sem oração não tem vitória. É verdade? Sim, é necessário, muito. Mas como aula fica meio vago, concorda? Agora, olha o formato do ensino didático. Primeiro, a gente explica por que a oração é uma expressão de dependência de Deus e como ela fortalece a nossa comunhão. Depois, a gente devolve a bola para a classe com uma pergunta. Pessoal, qual é a maior dificuldade que impede a gente de manter uma vida de oração hoje? Notou a diferença? A gente sai daquele discurso genérico e entra numa formação interativa. É aí que o aluno aprende e reflete de verdade. E é justamente aí que moram os grandes perigos. Tem alguns errinhos muito comuns de quem ainda confunde aula com o sermão de domingo. Presta atenção. Falar sem parar, ignorar o sentido original do texto bíblico só para encaixar uma ideia própria, usar a revista da EBD só como uma desculpa para falar de assuntos aleatórios, pular a parte da aplicação prática e o erro mais sutil de todos, medir o sucesso da aula só pela reação emocional dos alunos. E qual é o perigo real de tudo isso? A sua classe pode até sair da sala super emocionada, mas biblicamente não instruída. Eles sentem a presença de Deus, o que é maravilhoso, mas saem dali sem saber o que fazer com a palavra na segunda-feira de manhã. Então, como é que a gente corrige essa rota? Vamos abrir a nossa caixa de ferramentas agora. Olha só, esse roteiro de 5 passos super práticos para transformar um esboço de sermão numa aula que realmente instrui e edifica. Passo 1. O texto. A gente sempre tem que partir da leitura atenta da palavra. Passo 2. A explicação. O que esse texto significa? Passo 3. O entendimento. É a hora de fazer aquelas perguntinhas para checar se a classe absorveu a explicação. Passo 4. A aplicação. Como isso se conecta com a nossa rotina diária? E, por fim, o passo 5. A resposta ou a exortação. É só no final, depois de construir todo o alicerce, que a gente faz aquele chamado à ação. Com essa estrutura, não tem erro. E assim como toda boa aula precisa de perguntas, eu quero modelar isso aqui e fazer um questionamento bem profundo e sincero para a gente. A minha aula tem sido mais uma pregação contínua ou um ensino bíblico organizado? Vale muito a pena a gente parar e pensar um pouquinho sobre os nossos últimos domingos. Essa avaliação pedagógica, gente, não serve para gerar culpa em ninguém, de forma alguma. Ela serve para promover o nosso amadurecimento. Quando a gente identifica onde a mão está pesando mais, a gente pode pedir sabedoria a Deus para equilibrar a balança e abençoar ainda mais as nossas classes. E para que essa nossa conversa vire ação imediata, eu tenho uma tarefa prática semanal para sua preparação da próxima aula de EBD. Anota aí. Primeiro, tenta definir a ideia central da lição em só uma frase curta. Segundo, escolhe o texto bíblico principal e estuda ele para explicar com bastante calma. Terceiro, prepara intencionalmente uma pergunta de abertura e uma lá para o meio da aula para ativar a participação de todo mundo. Quarto, planeja muito bem a aplicação prática. E quinto, guarda aquela exortação apaixonada só para os minutos finais. Se a gente seguir esse roteirinho, no fim do domingo, o foco vai estar na pergunta que mais importa. A minha classe realmente entendeu o que precisava entender? Para a gente encerrar o nosso tempo de aprendizado hoje, é vital guardar essa frase no coração com muito carinho. Ensinar na IBD é ministério, não performance. Quem ensina não está lá na frente como um artista de púlpito tentando impressionar. Nós somos facilitadores do entendimento e servos da palavra de Deus. Facilitar a compreensão das Escrituras é um chamado muito, muito elevado. Lembre-se, quem entende melhor a palavra tem muito mais condições de viver a fé com profundidade e fidelidade ao nosso Senhor. Muito obrigada pela dedicação a esse estudo maravilhoso de hoje. Fica aqui o meu convite para você continuar crescendo com a gente e acompanhar o próximo episódio da nossa série Professor de EBD na Prática, sempre por aqui no nosso canal Ensinar com Dedicação. Mas antes de ir, eu deixo um desafio final para você pensar. Se a sua próxima aula for a única refeição espiritual sólida que o seu aluno vai ter na semana inteira, ele vai sair de lá só animado ou vai sair verdadeiramente alimentado? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima.